Personagens que vão morrer em Vingadores Doomsday acabaram de ser revelados, assim como outros que a gente não sabia que estavam no filme e muito mais, revelando informações importantes do plot da história do filme. Vem comigo, fica até o final para entender todos os últimos vazamentos de Vingadores Doomsday aqui agora. Fala pessoal, JM Carneiro na área, esse é o Cultura Pop Cia, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai trazer aqui agora para você um compilado de vários vazamentos recentes de uma fonte muito quente sobre Vingadores Doomsday. Claro que tome isso como um rumor, pode ser verdade ou não, e se for verdade, tem spoilers pesados aqui agora do filme. Vale ressaltar que saiu um novo trailer, no último final de semana, durante a D23, e muitas dessas informações batem e explicam coisas que apareceram nos dois trailers e também conversam com outros vazamentos que nós mesmos já trouxemos aqui nesse canal. Então justamente, para você não perder nada de Vingadores Doomsday, todas as informações oficiais, os vazamentos e teorias, você tem que estar inscrito aqui. Então se inscreva, porque a gente está chegando aí na marca de 35 mil inscritos. E pra gente chegar nessa marca, pra gente fazer essa família junto com você, eu preciso de você. Então se inscreva aqui, para você não perder mais nada e me ajudar a crescer aqui o canal também. O inferno responde a mim, pois eu sou destino. Após a batalha final contra os Sentinelas e a perda do Noturno e da Mística, o Charles Xavier, o Magneto, o Gambit, o Ciclope e o Fera, junto com os Vingadores e o Quarteto Fantástico, são transportados na nave de Reed para a Terra 828. Destino destrói a Terra 10.005, que é a dos X-Men, e dizem que o Destino estava em busca de algo na Terra dos X-Men, mas esse negócio que ele está procurando não foi revelado até agora. A imagem mostra a sede do Quarteto Fantástico após sobreviverem à fuga da destruição da Terra 10.005, que é essa imagem vazada aí, que mostra o Magneto, o Xavier e o Gambit. Isso aí é na sala do Quarteto Fantástico, lá na Terra deles. Só aqui, a gente tem duas informações muito importantes, A morte da Mística e também do Noturno. Eles vão morrer depois que o Dr. Destino levanta os Sentinelas, e é justamente por isso que o Ciclope tira o seu óculos com muita raiva, e joga todo o seu poder ali contra os Sentinelas. Vai ser assim que eles vão derrotar os Sentinelas. O Dr. Destino, no meio dessa luta, ele foge para o seu universo, lá para Lativéria, para dar continuidade ao seu plano. E é nessa luta também que ele acaba levando sequestrado o Steve Rogers. E isso vai ter implicações mais para frente no filme. Além disso também, aqui nesse vazamento, fala de uma nave criada pelo Reed Richards. Essa nave não é a nave do Quarteto Fantástico. Ela é uma nave que aparece no trailer e que a gente vai falar dela agora. Esse navio que você vê foi criado pelo Reed Richards para viajar pelo multiverso. É a Arca. Esse é o navio que aparece no final de Homem-Aranha Um Novo Dia. Ou seja, nos próprios quadrinhos tem uma barca, uma arca, que eles criam justamente para fugir da destruição do multiverso que o próprio Dr. Destino faz. E aí esses heróis que ficam dentro da arca, eles acabam tendo memória de tudo o que aconteceu antes. E eles acabam sendo a chave para virar o jogo contra o Dr. Destino, na destruição multiversal que ele causou, criando uma nova Terra, o chamado Mundo de Batalha, onde quem vive ali dentro, todo mundo que morreu ressuscita. Então, por exemplo, a Mística, o Noturno que morreram, eles podem acabar voltando em guerras secretas, quando esse mundo de batalha deve ter sido criado, e aí vão ter alguns heróis que vão ser os heróis-chave para essa virada de jogo contra o Dr. Destino. Aqui no caso, a gente não sabe exatamente em que momento que o Reed vai começar a usar essa arca, porque a gente vê ele chegando, ele e todo o Quarteto Fantástico chegando com a nave normal do quarteto lá em Thunderbolts, na cena pós-créditos. Então eles chegam com a nave normal e depois em algum momento eles mostram essa arca que foi criada pelo Reed com a ajuda do Dr. Destino. A gente já vai chegar lá nessa parte do vazamento. Vários anos se passaram entre a cena pós-créditos do Quarteto Fantástico e a cena pós-créditos de Thunderbolts. O Reed constrói o navio durante esse tempo. A Sul também tem um parto difícil. Ela tem uma filha, a Valéria, e o Doom ajuda no parto. O Doom propõe a Victor
que eles construam caminhões multiversais para separar as terras. Esse navio é projetado para sobreviver ao fim do colapso multiversal, caso algo dê errado. Então, aqui fala até da Valéria, sendo aí mais um filho do Quarteto Fantástico. Vamos ver, do Quarteto Fantástico não, né? Do Reed da Sul. Vamos ver se isso de fato acontece, né? Mas essa questão da barca, né? Ela é muito real. Isso porque, se a gente observar bem, a imagem que a gente tem no trailer, com essa outra imagem vazada há meses atrás, a gente vê a mesma janela, né? Ali. Que tem uns círculos, né? Um negócio mais arredondado em alguns momentos, que é justamente essa nave em que o Falcão tinha aparecido, né, na cena vazada, e também aí o Coisa e o Agente Americano. Esses caras vão estar lá dentro. E muita gente teorizou, né, que nessa cena do trailer, o Dr. Destino não estava saindo de dentro da nave e pousando. Ele, na verdade, levou um murrão, provavelmente do Coisa, e aí foi arremessado para fora da nave, e aí ele usou seus poderes de magia para pousar, aquele famoso pouso de super-herói, no caso de super-vilão, e formar a aura, né? Essa é a frase do momento. Tem que falar aqui no vídeo, senão vocês não gostam. Me responde, Victor! Você fez isso! Agora vamos para uma parte do vazamento que mostra justamente algumas coisas que aconteceram no trailer e que são explicadas um pouco mais aqui com mais detalhes. Vamos lá. A Sul se refere ao Victor como alguém que ela e o Reed conheciam antes, descrevendo-o como inteligente, gentil e carinhoso. Até que ele perdeu tudo que amava. Além disso, a cobertura da Comic Con afirma explicitamente que o Doom vem da Terra 828, o mesmo universo do Quarteto Fantástico. Então aquela história de que o Dr. Destino era de outro universo, aí ele foi pro universo do Quarteto Fantástico, isso cai por terra. Pra mim já estava bem claro, mas acho que é sempre importante, que a gente tiver a chance de explicar alguma coisa, a gente explicar. Além disso, a Sue Storm confirma que ele tinha uma esposa e um filho. Ela e Reed se conheceram. E ela não é uma variante da Sue Storm, como alguns sugeriram. O nome dela é Valéria, e ela é diferente da Sue Storm. A atriz Katia Hazel Boyard interpreta a Valéria, a esposa do Victor Von Doom. E aí Valéria, né? O mesmo nome da filha do Reed e da Sue. Vamos ver aí, né? Se de fato eles vão ter essa filha, e eles vão dar o nome da filha em homenagem à esposa do Doom. Interessante. Victor detecta falhas no multiverso e a anomalia da chegada do Steve Rogers e Loki ao seu universo, o que causa a explosão do seu projeto de ciência e magia, a morte da sua família e suas graves queimaduras. Após uma recuperação lenta e irreversível, ele decide viajar às montanhas do Tibete, onde encontra uma versão sombria de um ser antigo, que ensina feitiçaria conectando-se à dimensão do Dormammu. Ela usa uma máscara e um vestido amarelo. Seria essa uma das bruxas da Lativéria que a gente viu? Informações dizem que essa personagem estaria sendo interpretada pela Tilda Swinton, que é a atriz que fez a Anciã no UCM. Isso seria importante para a união do Doutor Estranho ao Doutor Destino. Vamos a esse vazamento agora. A Anciã aparece no filme. Ela é uma versão maligna e sombria de si mesma. Ela drenou a magia da dimensão sombria do Dormammu. Ela guia o Victor em seus primeiros passos para entender o multiverso e a dimensão sombria. Lá, o Victor conhece a Clea e o Doutor Estranho, assim como a deusa da morte. Por um tempo, eles estudam o multiverso e o comportamento de vários personagens, principalmente da Terra 616. O Doutor Estranho não está corrompido. Em vez disso, ele acredita na Anciã, sem saber que ela estava corrompida, e acredita que o Conselho do Kang e a TVA manipularam o multiverso a seu bel prazer. A redenção do Doutor Estranho acontece em Guerras Secretas. Para esclarecer, a Sylvie não é uma bruxa. Ela nunca mataria o Loki ou prejudicaria seus amigos da TVA. Então, por enquanto, das 3 bruxas, a gente sabe que uma delas deve ser a Anciã, e a gente tem o chamado Boris, que vai ser o codinome usado pelo Doutor Estranho junto ao Doutor Destino. Vale ressaltar também, muito interessante, que o castelo do Doutor Destino, ele tem runas, ele tem ali magia escondida. E essas runas, como a gente aprendeu em WandaVision, proíbe com que outra bruxa, né, outro ser de magia, faça magia no mesmo lugar da pessoa que criou as runas.
Isso vai impedir, com certeza, o Doutor Estranho e a própria Anciã de usarem magia dentro do castelo do Doutor Destino. E o Doutor Destino, usando runas na sua própria roupa, também torna ele protegido contra os seus aliados, né? Porque vai que em algum momento o Doutor Estranho, principalmente, muda de lado, que é o que vai acontecer em Guerras Secretas. Então, tudo isso acaba sendo explicado aqui nesse vazamento. O Victor precisa de uma armadura para sobreviver aos seus ferimentos por queimadura e uma máscara. Ele cria sua primeira armadura em Camartage, na Terra 828, que você vê na cena pós-créditos do Quarteto Fantástico. Depois ele tem outra armadura, aquela que você vê na imagem, que possui 2 selos de estrela e um cinto. Não é o martelo do Thor, nem os poderes da Capitã Marvel ou algo assim, conforme a gente tinha teorizado, né? Esses são selos de feitiçaria, onde o Doom pode canalizar todo o poder roubado e assim sobreviver em seu corpo. E finalmente, uma vez que o multiverso é consumido e Battleworld é construído, o Victor terá uma armadura aprimorada, que será branca e cinza, como dos quadrinhos. E tem uma imagem, inclusive vazada, que mostra isso. No terceiro ato do filme, todos os heróis se reúnem no edifício Baxter. Lá, a Sue Storm conta a eles a história do Victor Von Doom e começa a planejar sua jornada para Lativéria para a batalha final. Isso é muito semelhante à cena de Era de Ultron, quando eles se reúnem para ir a Sokovia. Eles estão na Terra de Nova York 828. Rumores sugerem que o Doom atacará a cidade, pois ele vê que os Vingadores, os Mutantes e o Quarteto Fantástico sobreviveram à destruição da Terra 10.005. A imagem de Johnny Franklin corresponde ao edifício Baxter. O Franklin salva todos dentro dele. Franklin usando seus poderes para impedir o ataque do Doutor Destino ao prédio do Quarteto Fantástico, onde os heróis estão reunidos. Muito foda isso daí, muito legal, informação em primeira mão para você aqui nesse canal, né? Lá no início do filme, o Steve recebe uma visita do Quarteto Fantástico e do Doutor Destino, que lhe dizem que ele alterou a instabilidade do mundo deles. Steve diz a eles que o Loki os trouxe até lá, e eles começaram uma jornada para a Terra 616 para impedir as incursões iminentes. O Steve desconfia do Victor durante toda a jornada, e contradiz o plano de Victor, já que o Victor queria aniquilar os X-Men por ajudarem a TVA e o Loki. Isso aqui pra mim é estranho, mas tudo bem. E aqui as suspeitas do Steve sobre o Destino começam. O Doom sequestra o Steve Rogers antes de aniquilar a Terra 10.005, como eu já disse pra você no começo do vídeo, né? Ele o leva para o castelo da Lativéria. O Steve está inconsciente. Quando ele acorda, a Peg é uma bruxa, que está se passando por ela, na verdade, né? Ela é a tal bruxa da morte, que eu citei antes também. Lá, ela o leva ao ritual onde os seguidores do Doom estão reunidos. E ele presencia o Victor, dizendo a ele que por causa dele e da sua chegada na Terra 828, seu projeto de ciência e magia falhou e ele matou sua família. Consequentemente, o Victor mata seu filho James na frente do Steve. Cada um dos ataques do Doom é porque ele precisa de algo para completar seu ritual. A TVA é completamente destruída, e o Doom, isso acontece fora de cena, mata o deus Loki, arrancando seu coração. Dizem que ele precisa disso para o ritual. Essa imagem vazada aí, inclusive, diz ser do coração do Loki aí, mantido na galeria de troféus, vamos dizer assim, do Doutor Destino, que é algo que ele já tem nos quadrinhos e que vai ser adaptado aqui nesse filme também. Tudo isso guardado por magia, por isso tantas runas, para não deixar as pessoas chegarem perto dessa coleção dele, que é importante para o ritual que ele quer fazer. Algo muito parecido acontece nos quadrinhos, né? Quando a Wanda consegue acesso a um lugar ali cheio de magia do Doutor Destino, onde ele drena a energia de várias crianças e vários seres do multiverso para ser cada vez mais forte. Vale ressaltar, né, que eu principalmente considero o principal poder do Doutor Destino o seu preparo. A mesma coisa acontece quando o Reed grita para o Victor no trailer, né? Você fez isso? Referindo-se às mortes na TVA e ao desaparecimento de todas as linhas temporais, deixando apenas 3 mundos naquele momento antes da chegada dos Sentinelas. O Doom está procurando algo na Terra dos X-Men, ele destrói os canhões multiversais criados por ele e pelo Reed. O que vai acontecer, né? Desconfiado do Doom, o Steve vai se juntar ao Thor, vai falar pra ele, eu conheço uma versão do seu irmão que tá vivo num lugar. E aí o Steve e o Thor se unem para ir até a TVA, porque aquele cartão que o Loki tinha deixado com o Steve, que apareceu no primeiro trailer, eles vão pra TVA. Lá eles seriam recepcionados pelo Mobius,
que contaria toda a destruição que o Doom causou na TVA, e lá eles encontrariam o Loki no seu tear temporal, morto, né, ou quase morrendo, esperando o Thor aparecer para dar aquelas últimas palavras, né. O Sol ainda não se ergueu, né, não apareceu de novo para esses dois irmãos, né, mas isso vai acontecer em breve, assim espero, né. Em Guerras Secretas eu espero que eles tenham o final feliz que os dois irmãos merecem, né, o Thor e o Loki. O Scott é o mentor dos Jovens Vingadores. Sua morte uniria esse grupo. Então, aqui diz, né, que o Scott vai acabar morrendo, né? Inclusive o Scott tá meio perdido nesse filme, ele não aparece em lugar nenhum, não falam nada que ele faz. Meu Deus do céu. Ele ia ser importante quando o Kang era o vilão, né? Agora, eu, sinceramente, né, não sei. Uma coisa que eu acho que é interessante também a gente pensar é que a Cassie Lang, ela conhece o Reino Quântico. E a gente sabe que o Reino Quântico, ele é multiversal, ele é um pro multiverso inteiro. Por que a gente sabe disso? Porque o Kang, ele fala que ele foi exilado pelo Conselho dos Kangs ali. Só que se o Conselho dos Kangs é a reunião de todos os Kangs do multiverso, logo eles têm acesso ao Reino Quântico, que é o mesmo para qualquer um deles. Então, se o Reino Quântico é multiversal e ele está fora do tempo e do espaço, quando o Doom destruir o multiverso, o Reino Quântico continua existindo. Então a Cassie Lang, junto com os Jovens Vingadores, e talvez até com o Visão e o Peter Quill, podem acabar sendo salvos. Por que eu tô falando deles, né? Porque eles aparecem juntos numa arte conceitual de Guerras Secretas. Eles podem acabar indo parar no Reino Quântico. Inclusive, como Visão e Peter Quill vão se conhecer, né? Tem várias imagens aí, 2 imagens que mostram eles juntos. A gente fala sobre isso num outro vídeo que eu já trouxe aqui no canal, que mostra vazamentos da série Vision Quest. Se esses vazamentos estiverem certos, isso explica a união dos dois ao final da série. Inclusive, esse vídeo está aparecendo aqui na tela agora para você clicar e ficar por dentro de tudo de Vision Quest. E aqui também tem a playlist com todos os vazamentos e informações de Vingadores Doomsday. Clica aí se você quer saber de Vision Quest ou se você quer saber mais informações de Vingadores Doomsday. Tem várias opções para você aqui no canal, então fique inscrito para não perder mais nada e assista o próximo vídeo.